Pai, eu te peço que a tua graça, o teu amor, a tua presença, o Espírito Santo de sabedoria, de discernimento esteja na vida dos meus queridos e que vão estar comigo agora, Pai, nos próximos minutos, Senhor. Pai, leva cada um de nós à maturidade que o Senhor tem. Desperta o desejo de conhecer mais a Ti, de conhecer mais o Teu propósito, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Mas eu quero começar esse tempo, né, aqui, dizendo o seguinte, preste muita atenção. A história, né, relata, a história bíblica, né, relata pessoas que cresceram, que alcançaram a maturidade, e uns que não alcançaram a maturidade, né? Então, veja bem isso. O meu desejo é despertar você para ser um ser humano maduro, mas, sobretudo, um cristão maduro. Um cristão maduro. Por exemplo, vou te dar uma dica hoje de como se relacionar com todos os tipos de pessoas, porque maturidade cristã é saber se relacionar com todos os tipos de pessoas. Eu aprendi a trancos e barrancos, né, a me relacionar com todos os tipos de pessoas e ainda estou aprendendo, mas vou te mostrar um pouquinho sobre isso. Bom, eu quero ler para você 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Ouve isso, como crianças em Cristo. Então, há crianças em Cristo, e não pessoas maduras em Cristo. Eu não pude falar com vocês como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Leite é para criança. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido. Que coisa! Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós ciúmes, e aí ele começa a falar os sintomas da infantilidade espiritual. Então, está claro aqui, certo? Que você tem crianças espirituais que ainda fazem coisas carnais, como ciúmes, contendas e outras coisas. É possível ser uma pessoa cristã e não ter maturidade? Sim, é possível. Saul era o rei de Israel. A Bíblia diz, foi ungido por Deus. No entanto, aqui diz que uma criança tem ciúmes, e é verdade, não tem? Criança tem ciúme da outra. E Saul teve ciúmes de Davi. Infantilidade, um rei infantil. Bom, gente, todos os setores da sociedade sofrem por pessoas infantis, por pessoas incapacitadas. A sociedade sofre, a igreja sofre, a família sofre, os relacionamentos sofrem por pessoas que estão ocupando lugares, mas são crianças, são pessoas incapazes. Então esse texto mostra das crianças espirituais. Quer um outro texto muito interessante? O livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz aqui. Hebreus 5, versículo 13. Veja isso. Que coisa. 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então aqui
ele está falando que existe a criança espiritual, que não sai do leitinho, Anos e anos, não amadurece. Leite, leite. E o bom pastor, o bom mestre vai tratar a pessoa como ela é. Não adianta você exigir frutos, né? Uma criança de 9 anos, de 6 anos, gerar filhos. Uma menina com 7, 8 anos gerar filhos. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma criança. Então, a falta de maturidade, de muitas coisas, leva uma pessoa a ficar anos e anos sem progredir na sua caminhada cristã. E, por finalizar, o livro de Hebreus, capítulo 6 também, o versículo 12. Hebreus 6, deixa eu ver. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, obras mortas e da fé, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, ele está falando o seguinte, que muitos não alcançam a maturidade. Sabe por quê? Porque eles precisam sempre ficar ouvindo aquelas coisas básicas da fé, as coisas preliminares, as coisas simples da fé. Sempre você tem que estar ficando, você tem certeza da salvação, você está orando, e sempre coisinhas simples, porque a pessoa não suporta um alimento maior. Então, está claro que existe, dentro do projeto de Deus, existe o desejo do crescimento, da maturidade cristã. Bom, então, a maturidade cristã, entrando já no tema nosso aqui, a maturidade cristã é o quanto você ama, não o quanto você sabe. Maturidade cristã é o quanto você ama e não o quanto você faz. Porque tem pessoas que sabem muito, mas não são maduras. Elas sabem, a cabeça é cheia, mas o coração é vazio. A mente é cheia, mas a prática é mínima. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre maturidade cristã é o quanto nós amamos. Você vai ser tentado a fazer curso, mais curso, e não tem nada errado, pode fazer. Eu vou lançar uma plataforma de cursos dentro de talvez uns 15 dias, 30 dias, e nós vamos ter vários níveis, né? Vários níveis de vários cursos de graduação, até mesmo doutorado, e outras áreas, né? Bacharel em teologia pastoral, bacharel em educação cristã, psicologia pastoral, vários e vários cursos, maturidade ministerial. Mas, gente amada, maturidade não é o quanto nós sabemos, não é o tanto de diplomas que nós temos. Podemos ter diplomas, claro, mas, ouça-me, você vai ser tentado a ir por um outro caminho, porque, segundo Jesus, o mestre dos mestres, o homem mais maduro que já viveu nesse planeta, maturidade é o quanto nós amamos, não o quanto nós sabemos. Maturidade é o quanto nós amamos, não o que nós fazemos. Maturidade é amor. Amor. Bom, quem estava esses dias aqui em São Paulo pôde me ouvir falando um pouco do amor.
Eu gastei 40 minutos falando do amor. Alguém inventou essas 4 letras revolucionárias, gloriosas, amor. E alguém demonstrou o que é amor. Amor verdadeiro. Estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo no ser de Deus é amor. Tudo que Ele faz é com amor. Sim, Deus faz grandes milagres, mas é por amor. Tudo que Deus criou foi por amor. Por isso, diz a Bíblia, Deus é amor. Deus é amor. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira, há muitos anos mesmo, eu tenho na minha Bíblia, né, o mapa mundi. Oro pelos países, especialmente Coreia do Norte, oro pelos países onde nós temos ajudado como indivíduos, como igreja, como aliança ministerial, temos ajudado alguns países. Deus amou o mundo. Jesus, tudo em Jesus foi amor. Deus é amor. Mas a Bíblia diz também, o Senhor Jesus foi tão claro, nisto o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, ou seja, que vocês são pessoas maduras, se vocês tiverem amor. Se vocês tiverem amor uns para com os outros. Jesus foi tão claro. Nisto o mundo vão conhecer. Porque você sabe, né? Jesus tinha 2 tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas. A multidão que o seguia para receber as bênçãos, e ele abençoava, certo? A multidão, ele tinha ovelhas que ouviam a sua voz, e ele tinha discípulos. E ele disse aos maduros, aos discípulos, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor. Gente, maturidade cristã é amor. Aliás, eu tenho um pensamento que Deus me deu há uns 2 anos atrás. É o seguinte: amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, porque Ele nos amou primeiro. E demonstrar o seu amor a todos e por todos os meios possíveis. Você pegou isso? Amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, porque Ele nos amou primeiro. E tornar o seu amor conhecido a todos e por todos os meios possíveis. Isto é maturidade cristã, é amor. O amor liberta, né? O amor, o mestre dos mestres diz que a vida é amor. Perguntaram para ele qual é o principal mandamento, ele diz: amor. Ame a Deus, ame o próximo como a ti mesmo. Ame, 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 ame. São palavras do mestre dos mestres, são palavras do Senhor Jesus. Ame, ame, e você vai alcançar o caminho da maturidade. Bom, se você quiser, tem lá no YouTube, né, de domingo retrasado, essa palavra de 40 e poucos minutos sobre amor. Então, gente querida, maturidade cristã é amor. Você sabe se você está com o coração cheio de amor, não. Que amor que eu estou falando? O amor de 1 Coríntios 13. Depois, por favor, leia 1 Coríntios capítulo 13. Eu não tenho hoje o tempo para ler o capítulo, mas ali está algo muito claro. O amor é isso, o amor é paciente, o amor é amor. Peça a Deus: Senhor, eu quero um batismo de amor. Quase que diariamente eu peço isso. Sempre eu vejo o meu coração
vazio de amor, sempre. Mas eu tenho uma fonte que eu vou lá e bebo, até que meu coração seja cheio. Então, maturidade cristã é amor. O DNA de Jesus é amor. O Senhor nos chama para receber. Não tente amar com a sua própria força. Você vai ficar frustrado. Estou falando do amor que nós recebemos da graça de Deus, divino. Receber e transmitir amor. Um cristão maduro é um cristão que ama. E o amor só tem credibilidade quando ele é visto. Esse negócio, muitas vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas o amor não é visto? Não, o amor precisa ser visto. Então tá bom, chega por aqui, tá bem? Amor é tudo, é o primeiro degrau da maturidade, é o quanto nós amamos, não o quanto nós sabemos ou o quanto nós fazemos. Pense bem nisso. Maturidade cristã começa com um relacionamento maduro. Preste atenção. Maturidade cristã começa com um relacionamento maduro com Cristo. O que é um relacionamento maduro, você me pergunta? O que é um relacionamento maduro? Bem, preste atenção. Tem pessoas que só procuram Jesus quando as coisas não vão bem. Jesus é amoroso, ele vai lá e abraça, e ajuda, e fortalece. Ele curou os 10 leprosos, ele sabia que somente um iria voltar. Ele sabia que só um ia voltar. Ele sabia. Mas ele amou todos os 10. Mas um deles aprendeu o que é maturidade. Ele voltou. Jesus, o Senhor me curou da minha lepra física, mas também curou da minha lepra espiritual. Eu quero te seguir, quero andar contigo. Gente, maturidade espiritual começa com um relacionamento maduro com Cristo. Você percebe ali nos evangelhos que quando Jesus apertava um pouco aquela multidão, muitos o deixavam, porque o relacionamento era só superficial. Eu diria que a maturidade é quando você olha para o coração de Jesus e não apenas para as mãos de Jesus. Quem de nós faz isso? Eis um caminho a seguir. É fácil olhar para as mãos de Jesus. Dá-me, Senhor, dá-me, e Ele dá. Mas olhar para o coração de Jesus dizendo, Senhor, o que Tu queres da minha vida? Aonde o Senhor me quer? Quais são os dons que o Senhor tem para a minha vida? Olhar para o coração de Jesus. Isso significa um relacionamento maduro, certo? O reino em primeiro lugar. Um cristão maduro é quem tem um relacionamento maduro com Cristo. E quem tem um relacionamento maduro com Cristo é o reino em primeiro lugar. É o primeiro lugar da nossa agenda. É o primeiro lugar do nosso tempo, dos nossos recursos. É o primeiro lugar. Relacionamento que é o outro lado da aliança. Deus tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Ele. Certo, queridos? Isso é muito importante. O relacionamento, há um caminho a seguir para o relacionamento. Veja que lindo esse texto de Marcos, capítulo 4, 26. São palavras de Jesus, tá? Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E está falando uma comparação sobre o reino de Deus. Como o homem lançasse semente à terra. Tá? A Bíblia diz que
Nós somos lavouras de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano. Nós somos lavoura de Deus. Mas o reino de Deus é como se o homem lançasse semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Então, há um período em que a semente germina e ela cresce. Então, nasceu, né? O pé de milho, o pé de trigo, o pé de laranja, nasceu. Morreu a casca da semente, nasceu. E a semente, que a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, olha só, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Você percebe as fases do crescimento aqui, né? De um pé de milho, ou de um pé de trigo, ou de um pé de abacate? Percebe o processo? Lança a semente, certo? Lança a semente. E o que acontece? Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. O crescimento, as etapas do crescimento. E qual é o alvo? Né? Ali está o grão cheio de espigas, né? O grão cheio na espiga, ou seja, a espiga está pronta para a colheita, pronta para se tornar o pão, para se tornar o bolo, para se tornar alimento para os outros. Não é mais para si próprio, mas para os outros. Então, o processo do crescimento leva ao amadurecimento. Então, você era, e eu era, aquela sementinha que depois gerou a erva, depois gerou o pé cheio de grãos. Então, você tem muitos frutos na sua vida, o Senhor quer te ajudar. Ele quer te ajudar a produzir muitos frutos, sabendo que os frutos não é por força nem por violência. Os frutos é algo tão natural no nosso relacionamento. Os frutos não é peso. Você tem que frutificar, você tem que evangelizar, você tem que orar, Não, nós não temos que nada. O galho só tem que estar ligado na árvore. É uma questão de relacionamento. Para produzir frutos internos e externos, é só uma questão de relacionamento. Só uma questão de relacionamento. Amém? No relacionamento, você vai gerar os frutos que Deus tem para você. Ok, gente? Isto é muito importante. Então, a maturidade cristã vem de um relacionamento maduro com Cristo, um relacionamento de discípulo. Maturidade é saber me relacionar com Cristo em toda e qualquer circunstâncias. Porque é fácil buscar Deus quando tudo está mil maravilhas, certo? Minha saúde está perfeita, eu estou bem financeiramente, eu sinto a presença de Deus, eu tenho uma família, eu tenho um companheiro maravilhoso, um esposo, uma esposa, eu tenho uma igreja maravilhosa, tudo está bem na minha vida, então eu dou glória a Deus. Que bom, isso é bom, isso é maravilhoso, mas maturidade é saber ter relacionamento com Deus, com Jesus, em toda e qualquer circunstância. Não é quando as coisas estão mil maravilhas. Sabe, você conhece as pessoas maduras na hora do sofrimento, na hora das decepções. E não é fácil. Eu e você estamos no mesmo caminho. Eu me sinto tão imaturo em muitas áreas da minha vida, né? Por exemplo, falando aqui com vocês, eu me arrisco a estar aqui na internet, no Instagram, em outras redes sociais, mas eu propriamente me sinto um analfabeto digital. Eu vejo muitas pessoas que, nossa, que tremendo.
Mas maturidade é coragem, e eu acho que eu tenho um pouco de coragem. Quando eu fui pela primeira vez na Índia, há uns 13 anos atrás, eu fui sozinho, 25 horas até chegar em Delhi, depois mais 10 horas até chegar. E havia muita perseguição cristã no norte da Índia. Aí eu fui tremendo, mas eu fui. Deus me deu um pouco da coragem do Senhor. Então, maturidade é saber me relacionar com Cristo em toda e qualquer circunstâncias. Por exemplo, a Filipenses 4, versículo 11. Preste atenção. Se você quer o caminho da maturidade, preste atenção. Vamos lá? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Aqui tem um cristão maduro nos deixando um legado. Eu aprendi, é uma questão de aprender. Por isso que eu faço questão de te ensinar um pouco sobre maturidade cristã. Porque precisamos aprender, precisamos desejar, né, a maturidade. Ele diz que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, uma pessoa madura é aquele que aprende a viver, a se relacionar com o Senhor em toda e qualquer situação. Não quando a situação está favorável. Não é só quando o navio está numa bonança, tranquilo. Não. É quando o navio enfrenta tempestades. São necessárias tempestades para entender e para ver a força da vela. São necessárias tempestades para ver se a casa está sobre a rocha ou está sobre a areia. As tempestades revelam o nível de maturidade. Pois é, não é fácil ouvir isso, para mim e para você. Mas um casal passou uma tempestade, Jó e sua esposa. O que aconteceu? A esposa não aguentou a tempestade, e eu não culpo ela, mas ela não aguentou. Amaldiçoa Deus e morre. Você está aí cheio de doença, perdeu seus bens, seus filhos morreram, isso, amaldiçoa teu Deus e morre. Que é isso, mulher? A maturidade, ela se expressa em situações adversas. Precisamos, gente amada, do caminho da maturidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Oh, Paulo, por que bates tão forte? Gente querida, que coisa aí. Que coisa. Uma pessoa madura é aquele que aprende a viver em paz, contente em toda e qualquer circunstância. Sei ser humilhado, como também eu sei ser honrado. Por quê? A honra e a humilhação traz a identidade. Ouça-me. A honra não é errado. Honrar, nós precisamos honrar uns aos outros, honrar nossos líderes, honrar a família, honrar o Senhor, honrar o nosso testemunho. A honra é glória, a cultura da honra. É maravilhoso honrar. Mas o duro é o que nós fazemos com a honra. Você compreende isso? Tem gente que pega a glória para si. E a glória é da obra que Cristo fez em nós. Quando as pessoas nos honram, nós temos que dizer: Senhor, obrigado, porque a tua graça em mim é que está produzindo isso, não sou eu. Não toma para si a honra. E a humilhação, a mesma coisa.
Às vezes somos humilhados por amor ao Evangelho. Somos humilhados pelos nossos valores. Então, ele está falando, eu sei ser honrado e ser humilhado. Aliás, disseram a respeito de Paulo, né? Olha, esse homem, ele pecou, porque ele foi salvo do mar, agora uma serpente picou nele. A justiça não o deixa viver. Daí eles viram que ele não morreu, pegou a cobra, jogou no fogo, disseram, ele é um Deus. Que coisa, hein? Humilhação e honra. Ele não se deixou levar. Então não se deixe levar. Se for honra, agradeça. Se for humilhação, descanse em Deus. Não tente na sua própria força. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse texto aqui é muito usado fora de contexto. Digam todos, tudo posso naquele que me fortalece. Olha, cuidado com o chavão. Ele está falando que maturidade é quando você tem a necessidade, tem a escassez, tem o mínimo e dá glória a Deus, tem a fartura e dá glória a Deus. Quando você pode ter um relacionamento com Cristo em todos os níveis da sua vida, ok? Isso é maturidade, é saber se relacionar com Cristo em todas as circunstâncias, tá bem? Isso é maravilhoso. Maturidade é conhecer e viver o Evangelho. Hebreus 12, versículo 2. Maturidade é quando nós não somos levados. Preste atenção nesse texto. Livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, diz assim. Aqui está. Portanto, também nós, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Sabe o que é maturidade? Maturidade é capítulo 11 de Hebreus, que eu vou deixar uma lição de casa para você. Maturidade é capítulo 11 de Hebreus. Eles só estão ali, desde Abel. Então aqui vai passando todos, Davi, Samuel, todos aqueles que de alguma maneira alcançaram Abraão, Raabe, e todos aqueles que de alguma maneira alcançaram maturidade. Aí ele fala assim, olha, portanto também nós que temos tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé do Antigo Testamento, começando dos patriarcas, depois pelos profetas, pelos reis de Israel. Então você vê Hebreus 11, filhos de Deus que alcançaram a maturidade, e alguns em meio ao sofrimento, certo? Homens que o mundo não foi digno de ter, que honraram. Ele diz, então nós também podemos alcançar a maturidade, mas nós temos que desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, para correr a carreira que está proposta. Então tem coisas que prendem a nossa carreira. Às vezes nós temos obstáculos, precisamos de graça para superar obstáculos emocionais, financeiros, relacionais. Pai de amor, é a graça de Deus mesmo sobre as nossas vidas. Mas ele fala, desembaraçem de todo peso, de todo pecado, olhem para o consumador, olhe para o consumador e autor da nossa fé, vocês vão conseguir crescer. Então, gente, maturidade é conhecer e viver o Evangelho, é viver na doutrina de Cristo, né?
Maturidade é cruz diária. Pois é. Perguntaram para um gigante na fé: qual é o teu segredo? E ele diz: o segredo é que eu morro a cada dia. Bom, está escrito em Romanos 8, versículo 36. Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Já pensou isso? Já pensou nisso? Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias? Ali, de fato, vivendo debaixo da opressão do Império Romano, poderia ser morto por amor a Jesus. A qualquer hora do dia. Você vê isso no livro de Atos. Você vê isso no livro de Atos. O próprio Paulo perseguiu até a morte cristãos. Estevão, perseguições violentas. Tiago foi decapitado. Maturidade é cruz diária. É não fazer a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Às vezes não é fazer a tua vontade, porque a tua vontade é a minha vontade. Maturidade é nos colocarmos como sacrifício vivo no altar do Senhor a cada dia. Dia após dia. Sabe, eu sinto quando eu não coloco a minha vida como sacrifício vivo no altar todos os dias. Os gigantes que eu enfrento na minha própria vida, no dia a dia, se tornam-se quase que insuperáveis. Então, colocar a vida no altar a cada dia como sacrifício vivo, colocar lenha no altar, pegar a cruz diária, isso leva à maturidade. Amém, gente? Que bom. Maturidade é não conhecer ninguém segundo a carne. Olha que esse é um grande desafio. Deixa eu ler para você aqui no livro de Coríntios. Maturidade, parece estranho essa minha fala, mas olha só, maturidade. Primeiro, no versículo 1 Coríntios capítulo 5, tem alguns textos aqui que mostram a maturidade. Veja que interessante. Veja que interessante. 2 Coríntios, capítulo 5, primeiro versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, uma pessoa madura é uma pessoa que desenvolve a fé que foi dada a todos os filhos de Deus. O que é a fé? Preste atenção. O que é a fé? A palavra fala o seguinte: a fé. O que é a fé? Hebreus 11, versículo 1. Preste atenção. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É um fato, mas você não vê. Por exemplo, agora é um fato. Você viu nessa quinta-feira, a partir das 22 horas, pelo YouTube, pelo Facebook, é um fato. Você me viu compartilhando sobre maturidade cristã. É um fato. É um fato. É um fato. Você viu o Bispo Zezinho tomando água. É um fato. Um fato que eu estou vendo. Fato que eu estou vendo. Agora, olha o que diz sobre a fé, gente. A fé é a convicção de fatos que não se veem. São realidades espirituais faladas por Cristo, pelos profetas, pelo próprio Deus, pelos apóstolos. Obra que ele fez é fato. Fato. É um fato espiritual e quando nós cremos, esse fato se realiza aqui na terra. Mas é um fato. É um fato. Cristo morreu. É um fato. Um fato. Aqui diz:
em 2 Coríntios 5, versículo 7, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Aí começa o fato, presta atenção. Olha, e assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse aqui é um fato espiritual, mas você precisa tomar isso como um fato real para você. Se você é em Cristo, pela fé que Deus te dá, como dom de Deus, se você disser, eu sou uma nova criatura, mas ainda me vem pensamentos ruins na mente sobre sexo, sobre a vida antiga e sobre aquilo outro, não interessa, é um fato. É um fato, você é nova criatura. É um fato. Então tome para si, você vai ver. Considerai-vos mortos para o pecado. É uma questão de consideração. Não, mas eu ainda tenho prazer no pecado. Não, esse é o homem do pecado que fala que você tem prazer. O fato é, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. É um fato. O nosso velho homem foi crucificado. Não é um sentimento. É um fato. Tome isso como um fato divino, um fato espiritual, e quando eu afirmo isso no meu espírito, se torna realidade. Por exemplo, é um fato. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Sentindo ou não, ele está contigo. Não precisa sentir que ele está. É um fato. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Um fato, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas me vem pensamentos ruins, pensamentos sobre isso, aquilo, outro, tanto pensamento ruim. Bem-vindo ao meu mundo. Eu tenho pensamentos ruins que vêm, pensamentos ruins, a meu respeito, ao respeito de Deus, a respeito das pessoas. Eles vêm na minha mente, aí eu digo, é um fato, eu tenho a mente de Cristo. Então eu reluto com aquilo porque é um fato. Ele disse e é verdade. É um fato, todos nós temos autoridade sobre o pecado. É um fato, o velho homem foi crucificado. É um fato. Nós andamos por fatos espirituais. A fé é uma convicção de fatos que não se veem, mas são fatos reais. No mundo espiritual, quando eu clamo e afirmo, aquilo acontece, tá bom? Então, maturidade cristã é andar por fé e não por sentimento, ok? Maturidade é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Maturidade cristã é estar diariamente crescendo na graça e no conhecimento. É um processo isso. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? É quando a graça de Deus ela está em todas as áreas da sua vida. Tem graça nos relacionamentos, graça na família, graça em todas as áreas, graça na vida financeira. Você administra o muito ou pouco debaixo da graça de Deus. Antes cresci na graça e no conhecimento. E crescer no conhecimento é crescer da palavra, é crescer no conhecimento em geral, né? Crescer no conhecimento do Evangelho, no conhecimento dos dons, no conhecimento dos tempos, no conhecimento do ministério que Deus tem para a tua vida. Tá certo? Então, crescer na graça e no conhecimento. Maturidade cristã é obediência, é ter uma vida de disciplina, independente do sentimento. Disciplinas espirituais. Separe um dia da semana para jejuar. Nós estamos aqui em São Paulo, capital, né? Quase toda a nossa comunidade em São Paulo, estamos jejuando e orando no mês de setembro, mas tem que continuar o ano inteiro. Separe um dia da semana para estar jejuando. Então tem que ter uma disciplina. Olha, eu vou orar meia hora por dia, vou ler a palavra meia hora. Sol ou chuva, não interessa, eu tenho disciplina. Deus honra pessoas disciplinadas.
Certo, gente? Maturidade espiritual é ter uma vida com Deus excelente. Uma vida com Deus excelente. Ok, gente querida? Maturidade espiritual é praticar a palavra, é sair da plateia e entrar em campo. Maturidade é sair da plateia. Que tem lá os jogadores jogando e nós estamos lá, vai, fulano, vai. Não, não. É sair da plateia e entrar em campo. Nem se pôr para fazer a mínima coisa. Por favor, tenha uma função no reino de Deus. Não importa que seja uma função externa, de falar, se expressar, ou uma função interna, que ninguém está vendo, mas é essencial para o corpo. Maturidade é isso, certo? É sair da plateia e ter uma ação, né? Maturidade é entender que você não é uma obra acabada, mas está sempre em construção. Não é fácil, mas eu peço para as pessoas, tenham paciência comigo. Eu não sou uma obra acabada, eu estou em construção. Maturidade é você não se sentir, eu estou pronto, já terminou. Não. Maturidade é Filipenses 3, eu prossigo para o alto. Eu ainda não alcancei o que gostaria de alcançar. Maturidade, gente, é sempre admitir, eu não sou uma obra acabada, eu estou em construção. E por fim, terminando esse tempo aqui tão gostoso e tão simples, né? Mas terminando, eu quero dizer uma coisa importante sobre maturidade. Maturidade é ter o fruto do Espírito Santo nas relações humanas. Cada tipo de pessoa, um tipo de relacionamento ou um tipo de fruto para se relacionar com aquela pessoa. Olha, gente, o mundo dos relacionamentos é uma ciência, deveria ter uma faculdade, sabia disso? Eu gostaria de uma hora introduzir em alguma universidade, cristã ou não, esta matéria, o mundo dos relacionamentos humanos. Gente querida, não é fácil. Eu estou há 40 anos, né, me relacionando com seres humanos, comigo mesmo. Seres humanos próximos e seres humanos divinos, e seres humanos distantes, perdão. Não é fácil o mundo dos relacionamentos, gente. Mas a maturidade cristã nos garante o seguinte, preste atenção nesse texto lindo, mas o fruto do Espírito, né? Aqui ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele está dizendo o seguinte, nós precisamos do fruto do Espírito nas relações humanas. Sabe como ter relacionamento com todos os tipos de pessoas? Primeiro, é algo impossível na força humana. Eu não consigo. Mas debaixo da graça divina, nós conseguimos aprender a ter relacionamento com todos os tipos de pessoas. Por exemplo, tem pessoas que nós vamos precisar do fruto de domínio próprio para se relacionar com elas. Sabe aqueles tipos assim, escorpião, que não via a hora de picar a gente? Aquele tipo de gente assim, girafa, que olha para a gente lá de cima, nós não somos nada. Sabe aqueles tipo de gente muito lerda? Sabe aquele tipo de gente que é difícil, você tem que ter domínio próprio. Gente que te ofende por mínima coisa, que grita, que trata mal os outros. É preciso ter uma graça chamada domínio próprio para lidar com esse tipo de pessoa. Qualquer ambiente que você vai, tem vários tipos de pessoas. Então, tem gente que vai precisar de domínio próprio. Tem gente que você vai precisar de fidelidade. Fidelidade. Ó, José teve fidelidade para com Potifar. A mulher de Potifar ficou ali
né? Tentando ele teve fidelidade no relacionamento. Fidelidade. Outros, você vai ter que ter bondade, você vai ter que esperar a pessoa entender. A pessoa não está entendendo ainda, ter bondade, esperar. Outros, você vai ter que ter longanimidade. Eu vou esperar a hora de falar com essa pessoa, ela está errada. Eu vou esperar a hora, longanimidade. A outra, você vai ter alegria em compartilhar, sentar, sorrir. É gente do seu mesmo nível. E para todos tem que ter o fruto chamado amor, né? Então, nas relações humanas é muito importante você e eu pedirmos, Senhor, eu quero o fruto do Espírito Santo para aprender a me relacionar com todos os tipos de pessoas. Não é simples ouvir, mas não é fácil viver, mas a graça de Deus está conosco. Amém, queridos? Então é isso. É um pouquinho da maturidade cristã. Bom, eu só quero recapitular em um minuto. Maturidade cristã é o quanto nós amamos, não o quanto nós sabemos ou fazemos. Maturidade é amor. Maturidade começa com um relacionamento maduro com Jesus em todas as áreas. Maturidade é saber se relacionar com Cristo em todas as circunstâncias. Maturidade é conhecer e viver o Evangelho, é ficar firmado no Evangelho, é pegar a cruz diária, ser um sacrifício vivo. Maturidade é não conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, olhar as pessoas com a visão de Deus. Todo mundo via, João capítulo 4, uma prostituta. Jesus viu uma evangelista. Viram Zaqueu, um ladrão. Jesus viu uma testemunha linda. Viram um perseguidor. Jesus viu um apóstolo. Maturidade é não ver ninguém com os olhos da carne, e sim do Espírito. Maturidade é andar por fé e não por sentimento. Fato. É um fato. Eu sou um novo homem. O meu velho homem foi crucificado, eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo e eu tenho autoridade, é um fato. Maturidade é fazer tudo para a glória de Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Graça em todas as áreas da sua vida e o conhecimento cristão. Maturidade é obediência e disciplina. É sair da plateia e entrar em campo. É praticar a palavra, ser testemunha. Maturidade é entender que você não é uma obra acabada, mas está em construção a cada dia. E maturidade é saber se relacionar com todos os tipos de pessoas, pelo fruto do Espírito. Ok? 22h59, cumprimos aí a hora certinha, 1 hora contigo. E vamos orar para que o Senhor te ajude, para que Deus me ajude a alcançar o caminho da maturidade. Amém? Deus te abençoe muito. Meu telefone é 99511-1640. E precisando, de repente, compartilhar comigo, pode ligar, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, leva a cada um de nós, Pai, ao caminho do crescimento, ao caminho da maturidade, Senhor. Leva-nos a dar frutos, e frutos em abundância, Senhor. Abençoa os meus queridos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.